O programa Educa Floripa está entrando no ar. E no quadro Lado B de hoje, nós vamos conhecer a Ângela Cristina Puerari Godoy, lá da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. Na matéria especial de hoje, contação de história, Boi de Mamão, lá do NEM Altino de Altino Cabral. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte, a gente continua com o tema Características de um Professor Líder. E a minha convidada especial de hoje já está aqui. Hoje eu vou conversar com a Jaqueline Maria Coelho Maciel, ela que é assessora do Departamento de Tecnologias Educacionais. Seja bem-vinda. Obrigada, Duran. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Muito bem. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero te convidar para conhecer o nosso quadro Lado B, onde a gente vai mostrar outras habilidades dos nossos professores. Hoje, vocês vão conhecer o lado B da Ângela Cristina Puerari Godoy, da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. Pode rodar. Meu nome é Ângela. Aqui na escola eu sou professora de matemática. Eu trabalho na rede desde 2016, mas fora da escola, eu tenho uma relação muito próxima com a música. Eu toco teclado desde 2006, então já fazem 18 anos aí que eu tenho essa função. Já toquei em diversos casamentos, toquei em bodas, aniversários e participo também de um grupo de louvor da igreja onde eu congrego. Nesta denominação já fazem 10 anos que eu estou tocando junto com o mesmo time. Desde criança eu tive uma paixão muito grande, por teclado. Meu pai também era músico, meu pai tocava violão. E no início, então eu tinha 6 anos, eu ganhei meu primeiro teclado e o meu pai me ensinava, ele tirava as músicas de ouvido e ia me ensinando a tocar. E eu tinha muita facilidade já, Mas aí conforme o tempo foi passando, eu dei uma parada e quando eu tinha 18, 19 anos eu voltei com tudo e até hoje. Para mim, a música ela é uma forma de expressão, de expressar toda a minha gratidão ao meu Criador. Essa é a forma que eu enxergo a música para mim. Alguns alunos sabem, que eu gosto de música, alguns alunos até já me conhecem, já me ouviram tocar ou cantar, mas em sala de aula ainda não tive essa oportunidade. Eu gostaria muito de desenvolver um trabalho com eles, relacionando a música com a matemática e trabalhar com os alunos, desenvolver essa parte. Dá para casar, tem que fazer um bom planejamento e ver como que a gente vai juntar essas duas coisas dentro de sala de aula, mas já conversei com muitos professores de música, que estão na rede e a gente já meio que estava bolando aí um projeto para trabalhar juntos, Esse foi o lado B da professora Ângela. Voltando com a nossa entrevistada de hoje, Jaqueline Maria Coelho Maciel, assessora do Departamento de Tecnologias Educacionais. Bom, nós aqui estamos curiosos para saber tudo sobre esse profissional que é o auxiliar de sala. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu não poderia deixar de puxar a sardinha para o meu lado, falar um pouco das auxiliares de sala. Uhum. Eu me efetivei em 1992, fez 30 anos agora em julho. E auxiliar de sala naquela época era nível de 8ª série. A princípio, o que veio a ser o auxiliar de sala? Um profissional para estar ali com o professor, limpar uma mesa, dar um lápis. Só que quando o profissional está dentro de uma sala de aula, mesmo que ele esteja ali entregando material, ele está educando. Porque o profissional ele educa pelo olhar, ele educa pelo exemplo. E aí começou, então, a ter um novo olhar para esse auxiliar de sala. Então, se era nível de 8ª série,
precisou, então, que ele passasse por uma formação em nível maior. A exigência no começo era que a pessoa ali, o auxiliar de sala, pudesse ter no mínimo a 8ª série. Isso mesmo. Né? Para auxiliar, para ajudar, como você falou ali, pega um lápis, traz uma água para o professor, ajuda a ajeitar a sala, enfim. E aí a coisa foi crescendo, foi se avolumando. Isso, aí veio, né, os documentos também pedindo para os profissionais, também que anteriormente era nível de ensino médio, professor, e daí exigiu a graduação. Veio a graduação da UDESC para os profissionais, os professores, e a convite para os auxiliares de sala. Uhum. Então, lá no iniciozinho, a 8ª série já era suficiente, depois percebeu que esse profissional era extremamente importante dentro da sala de aula. Exatamente. Opa, então ele precisa ter uma certa especialização. E aí foi para o magistério. Começou a se existir aquele magistério que era de ensino médio, esse? Isso, magistério ou ensino superior. Poderia ser superior. Um ou outro, né? Mas isso demorou ainda um tempo, né? A princípio, esse convite da UDESC era, né, não era obrigatório. As pessoas poderiam continuar. Ainda tem gente que se aposentou a nível da 8ª série. E no meu caso, como eu estava numa escola, eu comecei numa escola desdobrada, o auxiliar de sala era só eu. Só tinha eu. E o que é uma escola desdobrada? Era uma escola pequenininha, de 1º ao 4º ano. E tinha uma turma de pré-escola. Ali na José Jacinto, ao lado da UFSC. E ali os profissionais, eles eram muito comprometidos, estudiosos, eles faziam grupos de estudo e eles me convidavam. E aquilo ali foi, né, acalentando meu coração e eu decidi que eu também queria ser professora, eu também queria estudar. Voltando um pouquinho ali no auxiliar de sala, então, no início, o auxiliar de sala, como o nome diz, auxiliava o professor ali, né, no dia a dia, né, nas demandas dentro de sala de aula. Hoje o perfil mudou. Né? Esse perfil do auxiliar de sala é outro. Né? Como é que é hoje? Dá para existir sem o auxiliar de sala hoje em dia, não? Não tem como. O auxiliar de sala é um segundo educador. Só que, às vezes, é o que tem mais contato com a família e com a criança. Porque é ele que recebe a criança. Ele é o responsável por receber quando a criança chega na unidade. Porque geralmente ele chega um pouco mais cedo do que o professor, né? Ele chega às 7h30, né? Ele que recebe, e às vezes é o que da tarde que entrega. A família às vezes pega 6, 6h30, o professor sai às 5 horas da tarde, né? Além disso, ele participa todos os dias com aquela criança, ele está todos os dias, enquanto o professor ele sai para a hora de atividade, chega um outro professor, que é o professor auxiliar. Então, quer dizer, o auxiliar ele fica 5 dias da semana com essa criança. Né? E aí ele participa de todo o processo, participa do processo de elaboração. Hoje ele é mais um coparticipante na educação do que simplesmente um auxiliar de sala. Sim, ele participa de todo o processo do planejamento do professor, da avaliação. Né? Ele só não planeja, mas ele participa junto. Ele não faz avaliação, mas ele dá ideia, ele diz, ó, fulaninho, né? Ok. Tá, então ele dá feedback também para o professor ali. E participa dos cursos, né? Tem toda a formação que um professor tem. E hoje é tão importante quanto, né? Sim, exatamente. Acabou, na evolução da função, acabou sendo tão importante quanto o professor. Bom, você falou agora há pouco que aí você despertou, eu quero estudar também. Eu comecei lá, né, na 8ª, né? Eu entrei na função com apenas a 8ª série, era isso? Você tinha? Agora eu gostei disso e quero evoluir. Só que eu tinha um problema. Marido não deixava. Sério? Sim. Daí o que eu fiz? Eu fui fazer o ensino médio pelo SEJA, que é tipo o EJA, mas é do ensino médio, né? Que era pelo SESI. Fui fazer, eu estudava em casa e para fazer a prova, a diretora da unidade onde eu estava me liberava para ir até o centro fazer a prova e voltar. Olha só. E aí eu consegui terminar. Aliás, eu estava terminando, faltava a matemática, a última disciplina, e daí foi onde surgiu essa pedagogia da UDESC, e eu não pude entrar, porque faltava matemática. Faltava ainda para concluir. Nossa, foi muita tristeza. Foi uma situação assim, bem triste, né? Depois dessa formatura, depois que você conseguiu concluir o ensino médio, aí você já foi para a graduação? Não. Aí eu fui fazer o magistério, porque não tinha graduação ainda. Eu tentei na UDESC, fiquei na lista de espera e não consegui entrar. Né? Eram poucas vagas. Aí eu fui fazer um magistério. Então, vou fazer um magistério, não posso ficar parada. Aí concluí o magistério. Quando a gente terminou, aí surgiu a pedagogia pela UAB,
né, o EPG, lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E daí eu fiz o vestibular, né, tinha várias vagas, mas assim, muitos concorrentes, mas eu consegui. E aí comecei a pedagogia. Aí você foi fazer a sua graduação. Fiz a graduação. Mas Aí- não parou por aí. Não, aí terminando, aí nesse tempo, Mas paralelo a isso, você era auxiliar de sala. eu era auxiliar de sala até 2008, eu continuei só como auxiliar de sala. E aí, quando eu terminei o magistério, eu fui convidada a trabalhar numa escola como professora de G6, que é o que, ok. que eu gosto, né? Aquela parte ali que a gente está alfabetizando um pouquinho. Aí trabalhava nos dois, de manhã na creche e à tarde nesse colégio particular. E aí, cada vez mais eu queria estudar, né? Terminando, me formando na pedagogia em 2013, a supervisora da unidade disse assim, Jaque, por que tu não faz a pós-graduação? Eu disse, eu tô esperando receber para eu pagar uma pós-graduação. Ela assim, não, vai fazer uma pós-graduação pública pela UFSC. Mas eu não sei como fazer isso. Não tinha esse conhecimento, né? Não, eu sei que tu tem que fazer um projeto, né? E parece que tem vaga, que tem edital agora aberto. Daí fui fazer, não tinha nem acabado a formatura ainda. E aí, naquela mesma semana, já me inscrevi e fui chamada, então... Logo emendou. Emendei. Maravilha, maravilha. Parabéns. Aí eu fiz a especialização em docência na educação infantil pela UFSC NDI. Que foi o seu mestrado. Não, foi a minha pós-gradua- especialização. Ah, ok. Depois teve o mestrado? Aí eu fui tentar o mestrado, que daí a orientadora da especialização disse assim, né? E a banca disse que eu tinha condições de ir para o mestrado. Mas eu estava meio insegura, assim, não, vou deixar mais um pouco, não vou tentar agora, não. Mas, assim, fui tentar em 2016. Só que daí eu passei na prova, mas não passei no projeto. Daí eu disse, isso não é para mim, né? Eu vim da universidade à distância, eu tive que fazer o ensino médio à distância. Não, isso aí não deve ser para mim. Vou tentar fazer, então, outra especialização na área das tecnologias, que era o que eu queria até então, né? E aí fui fazer especialização pelo Polo UAB também, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Opa. Bom, a gente vai dar uma interrompida agora, porque a história está bastante interessante, depois a gente volta até chegar nesse mestrado aí. Agora a gente vai chamar a nossa matéria especial aqui do Educa Floripa, contação de história, boi de mamão, lá do NEIM Altino de Altino Cabral. Ler para crianças estimula um mundo de descobertas. Aliás, contar histórias é um hábito comum nos núcleos de educação infantil do município de Florianópolis. Nós fomos até o NEIM Altino de Altino Cabral, que fica no bairro Santo Antônio de Lisboa, para mostrar uma contação de histórias que, além de tudo, valoriza personagens da cultura soriana. Vamos conferir. Olhos encantados com a movimentação. Hoje, os personagens da contação de histórias saíram do livro e ganharam vida. E quem vê essas crianças tão pequenas não imagina que esse movimento vai para além da diversão e está relacionado com o desenvolvimento integral. Gisele, fala um pouquinho sobre a importância de trazer esses elementos da cultura soriana para esses pequenos, que são bem pequenininhos mesmo. Muito pequenos, é verdade. Então, faz parte do nosso currículo, né? Está relacionado com as relações culturais, sociais, e é importante que eles estejam inseridos e também faz parte da constituição do ser deles, né? Deles se conhecerem, perceberem como seres nessa cultura. Quando você conta essa história, o que você percebe com esses elementos em específico que fazem parte do retrato também, de certa forma, desse bairro? É um encantamento, né? Parece que eles já nasceram com a questão do boi de mamão com eles, né? Eu já estou aqui nessa unidade há muitos anos e já desde o G1 é algo que é encantador para eles, né? E que faz parte mesmo deles. Me fala né? um pouquinho dos elementos do que fazem parte do boi de mamão. Nós temos a bernunça, a maricota. O boi, né? O boi que é o principal, né? O boi, a bernunça, a maricota. Hoje nós não apresentamos todos os personagens, mas também tem os ursos, né? O urso branco, o urso preto, o macaquinho.
Às vezes nós brincamos também com o lobo, porque essa cidade eles gostam muito do lobo, daí às vezes a gente inclui o lobo na dança do boi de mamão. Mas assim, eu acredito que o boi e a bernunça são os que mais encantam, né? Que trazem tanto o encantamento e o medo ao mesmo tempo, né? Principalmente a bernunça, né? E o medo que é importante também. E é muito bacana porque vocês deixam as crianças interagir ao final da contação de história. Então elas vão ter contato direto mesmo com os personagens, com a Maricota, com a Bernunça. É importante, né? Eles viverem essa experiência, né? É a partir da experiência que eles aprendem também, né? Com o concreto. Cabeça até o chão, vem cá meu boi, vem cá. E olha a volta que ele deu e olha a volta que ele dá. Vem cá meu boi, vem cá. Esse boi é de mamão, faz até... A contação de histórias oportuniza novas experiências. Esse e outros estímulos, adaptados, claro, à faixa etária dos pequenos, auxiliam no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças, enriquecendo cada vez mais o repertório de cada uma delas. Nós acreditamos não, né? É fato, é comprovado. A criança, ela nasce, assim que ela nasce, ela já nasce num meio cultural, né? E ela tem direito a acesso a esse meio cultural e assim como a transformar esse meio cultural de que ela vive. Então, desde pequenininhos, nossas crianças têm de 4 meses, o G1, né? Tem de 4 meses a 1 ano e 6 meses nossos bebês. E desde que eles chegam na unidade, eles passam a fazer parte desse universo, desse repertório, dessas atividades como a gente traz, né? Hoje o que a gente trouxe foi essa história, né, do boi de mamão, que é algo muito rico, né, para além dessa comunidade, né? Existe em outros espaços, mas especificamente aqui em Santo Antônio, em Sambaqui, é algo presente que as crianças conhecem. Então, nada mais justo, né, que fazendo parte da cultura deles, que eles já tenham conhecimento e possam brincar com isso desde pequenininhos. E além dessa atividade que a gente viu acontecendo aqui hoje, que outras atividades artísticas vocês têm aqui? Nós temos muitas brincadeiras com esculturas em gelo, com massa de modelar, que é algo comum assim, né? Mas nossos bebês, então, desde pequeninos também fazem essas atividades assim, sabe? Brinco com argila, brinco com as massas de modelar, com esculturas em gelo. A gente vai trazendo vários elementos também, né? Para que eles possam ir se aprimorando e tendo experiências estéticas sensíveis, né? E de acordo com a faixa etária deles também. O que você percebe, Márcia, quando essas crianças começam a interagir com esses elementos? Ser professora, né, de educação infantil é ter o mundo inteiro para te apresentar a elas, sabe? Você tem diversas possibilidades que eles são assim abertos, né? As crianças são abertas e elas são sensíveis a isso. Então assim, ó, quando tu leva um bebê desse pequenininho, né, com 6 meses, 7 meses, e ele já senta no chão e ele vai sentir o toque da areia, ele se doa por inteiro, né? Ele vai experimentar aquela areia com as mãos, ele vai experimentar aquela areia com os pés, ele vai experimentar aquela areia com a boca, sabe? Porque ele se doa, a criança se doa por inteiro para essas experiências, né? Então é gratificante, como dizia a Mafalda, é uma das coisas da vida que descabela, né? Porque descabela a gente enquanto professor, mas tudo que é bom descabela. Ser professor descabela, mas é bom. O meu cavalinho do pelo vermelho, olha quem monta nele, é um cavaleiro. O meu cavalinho, ele já chegou. E o dono da casa já cumprimentou. O meu cavalinho, ele já chegou. Essa foi a nossa matéria especial, contação de história sobre o boi de mamão. É muito importante aí preservar a cultura local. Voltando aqui com a nossa entrevistada, a Jaqueline, ela falava aí da sua história como estudante, né? 8ª série, decidiu terminar o 2º grau, todas as suas lutas e batalhas, fez a graduação e agora uma especialização, uma pós-graduação um pouco diferente da pedagogia, né? Você foi para a área de tecnologia, é isso? Sim, senti a necessidade de também trazer isso para as crianças, né? Um pouco da tecnologia. A gente via que eles tinham bastante curiosidade, né? Mas não satisfeita com a pós-graduação, veio
a ideia, o interesse de fazer um mestrado. Naquele mesmo ano, eu resolvi tentar o mestrado novamente. E daí passei, tive que concluir os dois ao mesmo tempo. Você fez a pós e o mestrado juntos? Ao mesmo tempo. O pós terminou um pouquinho antes, né? E o mestrado foi um pouco mais além. Maravilha. E a coisa não parou por aí, mas já a gente conta aí desse seu desejo de continuar os estudos. Bom, essa área de tecnologia parece que sempre te chamou a atenção e hoje você está lotada lá como assessora do Departamento de Tecnologias Educacionais, né? Conta um pouquinho como é que funciona isso daí, mas só um detalhe, né? Você me contou aqui nos bastidores que nem sempre foi assim. É igual aluno de matemática, né? Eu sempre tive medo de matemática, mas de repente eu decido perder esse medo e vou estudar matemática. Você não era uma pessoa muito tecnológica, né? E acabou aprendendo muito no chão da escola, né? Foi uma diretora que disse assim, ó, senta no computador que hoje eu vou te ensinar. Normalmente é assim que acontece. Né? E ela tinha direito a um curso pelo Senac para os diretores e ela já sabia, ela assim, tu vai no meu lugar. Não fala nada, tu vai no meu lugar. E eu fui ali, ela ali assim, despertou. Ela assim, com a condição que depois tu vai fazer o jornalzinho da escola. Aí eu fui. Já teve uma contrapartida aí. E daí eu me apaixonei. Abriu os horizontes. Foi abrindo sempre, né? Isso é muito importante, né? Sempre estar aberta a novas possibilidades. E hoje, qual é a sua, ali como assessora do Departamento de Tecnologias Educacionais, qual é a sua função ali? Fala um pouquinho desse departamento pra gente. Sim, o departamento ele é pedagógico mesmo, né? Auxiliar os professores de tecnologias educacionais, né? Que eles possam desenvolver um bom trabalho dentro das suas unidades educacionais, dentro das suas escolas. E aí eu faço esse movimento de estar sempre com eles, visitando, a gente faz formações. Você faz a mesma coisa? Senta aqui que eu vou te ensinar, né? Repete só que eu vou te Mais ou menos assim, né? Agora, por exemplo, a gente está já lançamos, né, a robótica educacional. E aí eu aprendi também a robótica, já estou conseguindo dar a formação também, que nós temos uma pessoa que vem da CIM nova, né? Nós fizemos uma matéria especial aqui do programa sobre isso, sensacional. E eu já estou trabalhando também na formação, ajudando nessa formação. E visitando as escolas. Você faz essa interface entre a secretaria e esse meio campo entre a secretaria e as escolas ali. Isso. Uma incentivadora da tecnologia. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, o mestrado você já terminou, né? Terminei. O mestrado você já terminou. E você tem um sonho. Né? Um sonho, mas você não vai contar esse sonho agora pra gente não, a gente vai fazer um pouquinho de suspense, porque agora eu vou chamar o quadro, é o seguinte, nós temos aqui no programa um momento de reflexão muito bacana. No quadro é o seguinte, nós já falamos sobre o perfil e as qualidades de um professor líder, aquele profissional que é capaz de inspirar e motivar seus alunos. Na reflexão de hoje, a gente aprofunda esse tema e aborda as 4 características de um líder. É o seguinte, o professor, no exercício do seu magistério, na sala de aula em especial, precisa ser um líder. E um líder tem 4 características, segundo o grande Peter Drucker, pai da administração moderna, que já nos deixou. Peter Drucker dizia assim, um líder tem que ter R, E e S. O que é o R? O R é responsabilidade. Um professor tem que ter responsabilidade com o seu ofício, com aquilo que fala, com aquilo que diz em sala de aula. Porque se ele é um bom professor, se ele é um líder no exercício da sua profissão, aqueles que estão ali o ouvindo vão prestar atenção e vão fazer, vão escutar, vão mudar seus comportamentos e suas atitudes a partir daquilo que o professor fala. Logo, o poder da palavra é fundamental para o professor e isso lhe dá a ele uma grande responsabilidade. A responsabilidade de falar as coisas com muito cuidado, porque o estudante vai atrás do professor. Por sinal, vai atrás do professor é o E da nossa sigla. O E é o exemplo. O professor é o exemplo no exercício da sala de aula. Um líder é o exemplo. Quem aqui que está me assistindo já não viu alguém dizer assim, nossa, aquele professor é fera.
No dia que eu crescer, eu quero ser um professor como ele. Olha que lindo isso. Significa o quê? Ele é o exemplo. Ele é o exemplo sob todos os aspectos. E o exemplo, ele precisa ser sempre muito bem cuidado para não decepcionar aqueles que o têm como exemplo. Exemplo. O líder é o exemplo. O professor é o exemplo. O S. O S é seguidor. O professor, o líder, ele tem seguidores. E o que é ter seguidores? É aquele cidadão que quer copiar o que o professor fala. Tem seguidor, tem seguidor, quer copiar o que o professor fala. Ele diz assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao professor. E mais, esse professor passa a inspirar os seus estudantes, sob todos os aspectos, inclusive no seu comportamento, no que ele faz, o que o professor faz, ele quer copiar, porque ele tem seguidor. E o seguidor, ele é fundamental, porque significa que o professor tem responsabilidade, dá o exemplo, tem seguidor, quero ser igual a ele. Então, um bom professor cria os seus seguidores. Todos vão querer seguir o professor. E a quarta palavrinha é resultado. Resultado tem a ver com o conceito de felicidade. O líder, ele tem que dar resultado. E resultado significa o quê? O resultado para o professor é quando o estudante aprende, quando o estudante gosta da aula do professor, quando a família, ao se relacionar com o professor, gosta do professor. É um professor que é amado pelos seus companheiros, pelos seus amigos. Então, resultado tem a ver com o papel do desempenho do professor. E tem a ver, por isso que eu falei, com felicidade. Quando todos estão felizes, eu estou tendo resultado nas minhas entregas. De nada adianta o professor ter responsabilidade, até ser um exemplo. Tem vários que o querem, querem seguir, mas o professor, ele acaba não dando resultado. Por sinal, isso nem vai acontecer, porque quando eu tenho responsabilidade, quando eu dou exemplo e quando eu tenho seguidores, é óbvio que eu vou entregar resultado. E o resultado tem a ver com o que eu chamei de felicidade. Eu adoro estar na aula daquele professor, porque ele é um gigante, ele é um líder que me inspira. É isso. Educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Esse foi o quadro É o Seguinte aqui no Educa Floripa. Bom, nós já estamos chegando aqui ao finalzinho do programa e no bloco anterior a gente falava que a Jaqueline tem um sonho, né? Então ela começou os seus estudos, se formou, fez a graduação, fez a pós-graduação, fez um mestrado quase que ao mesmo tempo, né? E ela tem um sonho e a gente gostaria de saber que sonho é esse, Jaqueline. Como canceriana, tenho vários sonhos. Mas um deles é continuar estudando, mesmo me aposentando o ano que vem, né? Eu gostaria muito de continuar estudando, então seria o doutorado. Doutorado. Até ontem ele era um sonho. Opa! Hoje ele se torna realidade porque eu fui chamada no doutorado. Que maravilha, parabéns aí, parabéns. Você vai fazer o doutorado onde? Na UDESC. Na UDESC, e ainda seguindo em que área aí? Na educação. Na educação, que maravilha. Parabéns aí, um sonho realizado então. Com certeza. Muita gente tem sonhos, né? E às vezes fica só no sonho, né? Não consegue pôr em prática. Qual é a mensagem que a Jaqueline deixa? A professora Jaqueline começou como auxiliar de sala, hoje é doutoranda, né? Que recado a Jaqueline deixa aí para os nossos telespectadores? Primeiro recado é que a gente não pode desistir nunca de estudar, de ir atrás de sonhos, de correr, né, atrás do que a gente realmente quer. E o segundo é que as nossas crianças, os nossos estudantes, eles merecem uma educação pública e de qualidade. Então, se nós estamos no chão da escola, nós precisamos estar sempre em constante formação, né, para trazer o melhor para elas. Um recado para o auxiliar de sala. E para os auxiliares de sala que não parem de estudar, né, e que sejam parceiros das suas companheiras, dos seus professores, que eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Jaqueline Maria Coelho Maciel, doutoranda em educação, hoje assessora do Departamento de Tecnologias Educacionais. Muito obrigado de coração pela sua entrevista.
Bom, encerramos o nosso Educa Floripa de hoje, sempre com essa mensagem importante. Nunca deixe de estudar. A educação muda o mundo. O Educa Floripa fica por aqui e volta amanhã. Um grande abraço.